Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos casos de avistamento de OVNIs mais bem documentados e intrigantes da história. Não estamos falando de luzes distantes e piscantes ou de imagens tremidas. Estamos falando de um encontro que envolveu dezenas de testemunhas, incluindo policiais treinados, e que aconteceu por várias horas. Preparem-se, porque vamos desvendar a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Tudo começou na noite de 19 de maio de 1986, que era para ser uma noite tranquila. Se transformou em um evento sem precedentes. O primeiro a notar algo estranho foi o controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva, na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo. Por volta das 20 horas ele observou um ponto de luz avermelhada no céu. Não era um avião, não era um helicóptero, era algo completamente desconhecido. Sérgio tentou contato por rádio, sem sucesso. A luz não respondia e não aparecia no radar primário, apenas no secundário, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Curioso e um pouco apreensivo, ele contatou o CNDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília. A resposta que recebeu foi surpreendente. Eles também estavam vendo, não apenas uma, mas várias luzes não identificadas sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. O que começou com um único controlador de tráfego aéreo logo se tornou um evento nacional. Pouco tempo depois, o coronel Osiris Silva, então presidente da Petrobras, estava voando em seu avião executivo, um Xingu, com o comandante Alcir Pereira da Silva. Eles estavam a caminho do Rio de Janeiro, quando avistaram as mesmas luzes estranhas. Intrigados, eles decidiram seguir os objetos. Mas, para a surpresa de todos a bordo, as luzes pareciam reagir, movendo-se de forma inteligente e incrivelmente rápida. A situação ficou tão séria que a Força Aérea Brasileira foi acionada. Caças F-5 e Mirage foram enviados de bases aéreas em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e Anápolis, em Goiás, com a missão de interceptar esses intrusos. Agora imagine a cena: caças supersônicos, a elite da nossa aviação, perseguindo objetos voadores não identificados em pleno céu brasileiro. Isso não é ficção científica. Isso realmente aconteceu. O comandante Armindo Souza Viriato, um dos pilotos de F-5 enviados para a interceptação, descreveu a experiência como algo surreal. Ele contou que, ao se aproximar dos objetos, eles mudavam de cor, de vermelho, para verde branco e aceleravam a velocidades impossíveis, desaparecendo instantaneamente de sua vista e do radar, apenas para reaparecer em outro lugar segundos depois. Estamos falando de manobras que desafiam as leis da física como as conhecemos. Os relatos dos pilotos eram consistentes. Os objetos eram sólidos, controlados de forma inteligente e possuíam uma tecnologia muito além da nossa. Ao todo, foram detectados 21 objetos esféricos, com um diâmetro estimado de cerca de 100 metros cada. Eles foram rastreados por radares em terra e pelos caças no ar. As perseguições se estenderam por várias horas, cobrindo os céus de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Milhares de civis em terra também testemunharam as luzes misteriosas, olhando para o céu noturno em uma mistura de admiração e medo. A noite terminou com os objetos desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiram. Mas as perguntas ficaram: o que eram aquelas luzes? De onde viram? Qual era o seu propósito? A repercussão foi imediata e massiva. No dia seguinte, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa. E aqui, a história toma um rumo ainda mais incrível. Em vez de negar ou minimizar o ocorrido, como muitas vezes acontece em casos assim, o ministro Moreira Lima foi surpreendentemente transparente. Ele confirmou publicamente que a Força Aérea havia perseguido objetos voadores não identificados. Ele disse, e eu cito: "Não temos uma explicação técnica para o que aconteceu. Os céus do Brasil foram invadidos." Ele descreveu os fenômenos como luzes que piscavam, acendiam e apagavam, com movimentos peculiares e velocidades variadas, algumas supersônicas. Essa declaração oficial de uma alta autoridade militar deu uma credibilidade sem precedentes ao evento. Os relatórios oficiais da Força Aérea Brasileira, que foram mantidos em sigilo por anos,
foram gradualmente liberados ao público. Eles contêm os diálogos entre os pilotos e as torres de controle, as leituras dos radares e as conclusões dos oficiais envolvidos. Um trecho do relatório final afirma que os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, bem como voar informação. Em outras palavras, o documento oficial da Força Aérea Brasileira concluiu que estávamos lidando com algo real, controlado e desconhecido. A noite oficial dos OVNIs no Brasil permanece como um dos casos mais robustos da ufologia mundial. Temos múltiplas testemunhas qualificadas, desde controladores de tráfego aéreo a pilotos de caça e um ex-presidente de uma grande estatal. Temos confirmação por radar, tanto em terra quanto no ar. E, o mais importante, temos o reconhecimento oficial do governo e das Forças Armadas de que algo inexplicável aconteceu naquela noite. Décadas depois, ainda não há uma explicação convencional que se encaixe em todos os fatos. Tentativas de explicar os eventos como fenômenos meteorológicos, balões ou detritos espaciais falham em dar conta das velocidades supersônicas, das manobras inteligentes e da natureza sólida dos objetos detectados pelos radares. O caso continua a ser um marco, um momento em que o véu do desconhecido foi brevemente levantado, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. O que você acha que aconteceu naquela noite de maio de 1986? Eram naves de outro mundo? Tecnologia secreta de alguma nação terrestre? Ou algo completamente diferente? A verdade, como dizem, está lá fora, e talvez, naquela noite, ela tenha chegado um pouco mais perto. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo. Se você gostou dessa história e quer ver mais investigações sobre mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre a noite oficial dos OVNIs. A gente se vê no próximo vídeo.